Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Mohamed Harun. Muito prazer, eu me chamo Mohamed Harun. Estágio, né? Mais uma vez, vamos para o estágio. Então, como ponto de partida deste vídeo, vai ser muito simples, porém fundamental para aqueles que vão já entrar na fase de estágio, principalmente estágio pedagógico. Apesar de eu estar aqui a me referir exatamente ao estágio pedagógico, entretanto, eu imagino que nos outros tipos de estágios que não seja pedagógico, seja estágio laboratorial ou qualquer outro tipo de estágio em um curso diferente, sempre vão pedir essas duas coisas que eu vou trazer hoje no vídeo. Então fica atento para não perder e estarem preparados, tá bom? Estágio é estágio. Então o estágio ele foi inventado exatamente para isso, para demonstrar as suas responsabilidades, suas capacidades, habilidades e atitudes perante o seu curso, né? Perante a sua formação. Então agora é a hora de mostrar, né? O estágio exatamente para isso, para demonstrar aquilo tudo que você aprendeu durante todo o percurso, né? Para o meu caso, para pessoas que estão principalmente na Unicongo ou nas faculdades pedagógicas, sabem que o estágio é só no final do curso, né? Nesse caso no último ano do curso. Então, desses 3 anos que você passou, agora é hora de mostrar aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi feito, ok? Então, como meu papel sempre aqui é de mostrar os caminhos, para facilitar os caminhos, né? Eu como professor não só tenho essa responsabilidade de mostrar isso com os meus estudantes, na verdade, o meu estágio é terminou, entretanto, eu não estou limitado, para quem não sabe, eu não estava limitado apenas ao meu estágio, não estava só à espera do estágio. Eu também já começava a dar explicações, aulas de reforços há muito tempo, né? Já faz um ano basicamente que eu estou a dar aula de reforços. Sou o fundador do projeto C, mas você já sabe disso no meu primeiro vídeo que eu falei sobre as atualizações, o update do canal. Eu falei e frisei um bocado sobre isso. Então já sabem que eu também dou aula de reforço. Então, como sabem, o papel aqui é realmente mostrar e facilitar os conhecimentos para aqueles que querem avançar nos seus estudos, querem estudar da melhor forma possível, querem atingir os seus objetivos acadêmicos, querem aprofundar os seus conhecimentos. Sabem que esse é o canal certo para isso. Além do mais, é um canal moçambicano que eu vejo que não são muitos moçambicanos que falam exatamente de como podemos prosseguir em determinadas situações de estudo, tanto no ensino secundário, no ensino superior. Então eu venho aqui para poder facilitar certos aspectos. E isso não será diferente hoje. A responsabilidade, cara, no YouTube é para vos facilitar a vida. Gostaria de pedir-vos já agora, se inscrevam no canal, deixem seu like e sugestões na barra dos comentários e vamos ao vídeo. Então, como o tema bem sugere, é para facilitar a vida daquelas pessoas que vão para o estágio, entretanto não sabem quais são os documentos necessários, de princípio, né, que são necessários para o estágio, né? Normalmente os professores podem dizer, mas pode acontecer os casos de os professores não informar isto para vocês, os vossos tutores não informar isto para vocês. Primeira coisa é exatamente isso, tutor. Tem uma cadeira, eu acho, em todos os cursos tem uma cadeira específica chamada estágio. Então, nesse estágio, além do professor que leciona ou que dá instruções, né, de princípio, naquela cadeira, o professor ele delega outros profissionais que podem ser outros professores, para serem vossos supervisores. Esses supervisores eles vão supervisionar as vossas práticas no estágio, se estão a cumprir com o vosso estágio. Na área de educação, por exemplo, esse supervisor ele é responsável por assistir, supervisionar-vos no caso de dúvidas, ou então no caso das vossas aulas. Ele vai entrar nas aulas, vai assistir às tuas aulas para ver se você realmente está a desempenhar as suas funções como professor de forma eficiente. Então, outra coisa que é abrangente, além deste professor que é delegado pelo professor dono da cadeira, tem um outro órgão muito importante nessa fase de estágio, né, que é também um orientador, né, um facilitador para si também, ele que vai dar algumas diretrizes, né, não, tu tens que fazer desse jeito, embora você tenha aprendido teoricamente muitas vezes, né,
na prática, às vezes pode ser um pouco diferente. Então, às vezes nas certas instituições são incumbidos um autor que vai te acompanhar além do próprio supervisor, que nesse caso nós chamamos de tutor. O tutor se encontra lá no campo, ou seja, no local de trabalho. No local de trabalho, nesse caso, onde você vai realizar o estágio. Por exemplo, você está numa escola e aquela escola você quer dar aula, por exemplo, de biologia. Né? Você é professor de biologia e quer fazer estágio de biologia, né? Um estágio pedagógico. Então, você não vai só porque você é estagiário, então só já tem uma sala e já vai começar a lecionar. Antes de você estar lá, já existia um professor de biologia. Então, esse professor de biologia, basicamente, você vai estar a substituir as suas funções, nesse caso, nas suas funções práticas, né? Naquelas funções reais do professor, e tu vais passar a substituir ele na medida em que tu vais dando aula. Então, esse tutor, além do supervisor, que é delegado pelo teu professor, dono da cadeira de estágio, esse tutor ele vai estar a acompanhar-te dia após dia. Ele vai estar a te avaliar dia após dia. Ok? Então, esse tutor é o dono da disciplina, que vai estar a orientar-te e avaliar-te, de facto, todos os dias, né, a sua prática pedagógica, a forma como você dá aulas, né, a forma como você interage com os estudantes, a forma como você usa o quadro. Então, são vários as avaliações que esse tutor vai fazendo ao longo desse processo todo de estágio, tá bom? Então, um outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, uma pessoa que está a fazer recursos humanos. Quando vai fazer recursos humanos, quando tu vais ao estágio, também tem um supervisor. Um supervisor é aquele órgão, é aquele responsável por fazer a gestão humana, e tu tem essas mesmas capacidades, tu és formado, estás sendo formado para isso. Você tem muitas diretrizes teóricas e ele tem mais as diretrizes práticas de como funciona naquela instituição específica. Então, tu não vais só porque já tens as bases teóricas, como as coisas funcionam, você não sabe como funciona na vida, nesse caso, no dia a dia naquela instituição. Então, tu vais aprendendo sempre com quem? Com essa pessoa. E essa pessoa vai ser o teu tutor, ele que vai te ensinar certas coisas. Então, em suma, estamos a dizer o seguinte, que você terá um supervisor e um tutor. O supervisor é aquele que é delegado pelo professor, o dono da cadeira, né, o dono da cadeira de estágio, e depois encontrará um tutor, que é aquele indivíduo ou que é aquele profissional que se encontra lá no mercado de trabalho. Ou seja, que se encontra lá naquela instituição onde você vai realizar a prática, ok? O tutor, ele sempre ele vai estar a te avaliar, sempre vai estar a te avaliar, enquanto que o supervisor, ele estará sim a te supervisionar, a te avaliar também, entretanto vai ser de dias em dias, né? De vez em quando, não todos os dias. Então, quanto aos documentos, né? Eu falei aqui no princípio, os documentos que serão necessários, que às vezes os professores se esquecem. Um documento muito importante, né, que talvez os professores podem esquecer e que também é abrangente em quase todos os cursos, é a ficha de avaliação. Né? A ficha de avaliação, que é uma ficha que nem esta, né? Que nem esta. Então, esta ficha é uma ficha de avaliação. Então, aqui tem uma série de perguntas, né, de avaliação, né, cujo essas mesmas questões têm suas próprias pontuações. Por exemplo, aqui tem as pontuações e nesse quadro, por exemplo, A corresponde a excelente, o B corresponde a muito bom, e o C corresponde a bom, e o D corresponde a satisfatório e E corresponde a insuficiente. Então, tem uma série de questões que vão te colocar. Entretanto, pode não ser uma ficha exatamente que nesta, mas terá sim uma ficha de avaliação. Veja só, essa aqui é uma avaliação específica do meu curso, né? Aqui, por exemplo, tem uma questão, por exemplo, que é referente à motivação, né? Aqui, introdução e motivação. Provoca interesse nos alunos. Faz a ligação do tema da aula com a aprendizagem anteriores e com o cotidiano dos alunos. Motiva os alunos a aprenderem
a escutar e a participar na aula, então tem uma espécie de avaliação aqui, né? Então são várias questões que lá se colocam. E no final de tudo tem esse quadro, né? Nesse quadro são de considerações gerais, onde tem aspectos positivos, que você tem práticas de muito bom que tu deve fazer, então são aspectos positivos que vão ser colocados nesta parte do quadro, e aspectos negativos, ou melhor, aspectos a melhorar. Então, não só precisamos de elogiar, né? Mas você também tem que melhorar certas coisas, talvez. Então, vamos colocar aqui, não, você tem que melhorar, por exemplo, a sua oratória. Você tem que melhorar na hora de estender o conteúdo, por exemplo. Então, vai colocar aqui. Depois, no final de tudo, o teu tutor, ok? O teu tutor, ele vai te avaliar. Ele vai colocar a nota aqui, nesse caso vai colocar a nota da aula, né? Isso aqui é mais para didática, né? Para ensino, então vai te avaliar naquele dia ou naquela aula. E depois tem a assinatura. Ok, essa forma é uma forma muito boa, né, que se faz para realmente ver como este estagiário está a desempenhar as suas funções, né? É muito bom, eu gostei bastante de ter estes dois supervisores. Além de ter o supervisor que vai estar a te orientar, não, doutor, eu estou com uma dificuldade X aqui, então peço para me ajudar nisso. Você pode procurar o tutor, né, para ajudar como sanar esta realidade naquela instituição, né? Então é muito bom ter essas duas companhias, né, o tutor e o supervisor. A outra parte que é mais específica, né, que é na área da didática, especificamente na área de ensino, que é uma das coisas que não pode faltar num bom professor. Não pode faltar no melhor professor. A propósito, cortando agora mesmo. E outro aspecto que é indispensável, né? O outro aspecto que é muito importante para todo profissional da educação, para todos os professores, para ser o melhor professor, são as planificações, né? A propósito, deixa eu falar, o meu livro já está disponível, vocês podem encontrar no maomedebook.shopif.com, vocês podem encontrar lá este livro que está aqui no canto, vocês podem acessar e comprar, está muito barato, são 200 meticais, muito barato para poder obter o livro, ok? Então não esqueçam, não esqueçam, vou deixar o link na descrição, só letrem bem a palavra indispensável. É a parte mais importante para o dia a dia de sucesso para todo profissional da educação, para todo professor, ok? E esta coisa que é indispensável na área da educação são os planos de aula. O professor não deve dar uma aula sem ter planificado antes dessa aula, pois com certeza ele pode cair nos erros, pode cair no improviso, e isso não é tão bom. Então é necessário que o professor planifique antes as suas aulas para depois lecionar na sala de aula. Eu gostei muito, né? Eu acho que nossos professores são muito capacitados, são muito espertos, né? Eu tenho uma coisa muito diferente, né? Que nós de biologia temos tido a aprender, né? Que é formulação dos objetivos em 3 níveis, né? Segundo Bloom. Então estamos aí sempre a usar, somos obrigados a usar 3 níveis. Segundo Bloom, ou segundo o Bloom, que é o nível cognitivo, o nível afetivo e o nível psicomotor. São esses 3 níveis que são fundamentais para realmente impactar o estudante, okay? O nível cognitivo todos os professores fazem, mas nem todos os professores conseguem fazer o nível afetivo e o nível psicomotor. Embora que este vídeo não seja específico para nos falar sobre esses assuntos, eu recomendo que vocês pesquisem sobre esses 3 níveis, segundo o Bloom. De certeza que eles vão vos ajudar bastante para esses professores que são, seja eles professores de biologia, de matemática, de português, de geografia, de qualquer que seja, mas que pertençam à área de educação, curso de educação. Esses objetivos são fundamentais para dar uma boa aula. Então, nossos professores têm sido muito espertos nessa parte, né? Eles nos obrigam a formular objetivos afetivos, psicomotor e afetivo. Ok? Então, pulando para essa parte mais específica, então, os planos de aula eles têm que estar sempre sendo avaliados não só pelos tutores, mas também pelo supervisor. Este plano que você fez
não vais diretamente, só porque você fez o plano, então vais pegar diretamente para a sala de aula. Não é permitido isso, não é uma boa prática. É necessário, como você ainda é estagiário, claro que você tem uma dificuldade, umas e outras dificuldades na hora de elaborar certos objetivos, os conteúdos talvez seja muito extenso, ou pouco extenso, ou muito complexo. Então, é necessário, antes de tudo, você pegue o seu plano, procure o supervisor para poder supervisionar o seu plano, para poder observar o seu plano, avaliar o seu plano, para depois então você levar para a escola. E lá na escola, antes de você levar para a sala de aula o plano, só porque foi supervisionado com o supervisor, não é o bastante para tu levar para a sala de aula. Tu tem que também passar pelo tutor. Procura o tutor, mostra o seu plano para ele também avaliar o seu plano. Só daí é que tu pode levar o teu plano para a sala de aula, para a sala de aula e lecionar o conteúdo. E qual seria este plano? Vou mostrar aqui o modelo, este que vocês estão a conseguir ver aqui. Este modelo é de um plano, o meu plano antigo que eu usei na 8ª classe. E deste plano vocês conseguem ver aí o nome da escola, o nome da escola, o nome do professor, a unidade temática, o número de estudante, também a assinatura do estagiário, do supervisor e do tutor. Além do próprio tema, vocês conseguem ver aí, também tem um tema da aula que ia ser lecionado, ou que vai ser lecionado. Então, essas são as informações básicas que devem constar na capa. Depois temos essa outra imagem, que são os objetivos. Temos aí objetivos cognitivos, temos objetivos psicomotor e temos os objetivos afetivos. Ok? Depois temos aqui o quadro, onde temos as funções didáticas, a introdução, motivação, consolidação e tudo mais. Tem esta parte, que também é muito importante, só para vocês verem a forma de como tem que ser feito, a parte das funções didáticas, as atividades do professor e do aluno, e o conteúdo, as partes, e o tempo também que vai ser trabalhado essas atividades. Ok? E a última parte, que é a parte do quadro moral. Vocês conseguem ver o quadro moral, que é a parte onde ficam os conteúdos. Ok? Então veja aqui, além do conteúdo, que aí tem, além do conteúdo, também lá no fim sempre tem que dar uma atividade, uma atividade que o aluno tem que fazer, pode ser na sala de aula, pode ser também em casa. Mas, de princípio, seria bom que tu fizesse também um exercício dentro da sala de aula, então faça um exercício. Eu geralmente faço mais exercícios orais, então dou o conteúdo, o aluno percebe e depois então faço uma espécie de consolidação com exercícios orais. Eles respondem segundo as questões que eles acabaram de aprender. Depois, no final, temos os TPCs, que é esta parte dos TPCs, que é os trabalhos para casa. Então, eles vão resolver isso para poder apresentar na aula a seguir. Então, é isso, malta. Espero que vocês tenham aproveitado bem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Então, eu gostaria que vocês colocassem o vosso like, a vossa subscrição, a vossa inscrição, o vosso subscribe e deixem as vossas sugestões no vídeo sobre o que acharam do vídeo e também o que vocês gostariam de ver cá no canal Mohamed Haroun Channel. Ok? Então, esses são os documentos, são algumas informações necessárias antes de pisar no local de estágio, antes de pisar o campo, antes de pisar a instituição onde vocês vão lá trabalhar. Ok? Muito obrigado por estar até aqui. Eu me chamo Mohamed Haroun e nos vemos no próximo vídeo.